Vamos falar sobre Fortaleza e Santos que se enfrentam nesta quinta-feira, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é um duelo super importante, porque tanto Fortaleza como o Santos estão na zona de rebaixamento e, claro, um resultado positivo pode fazer com que o Santos saia das últimas colocações, inclusive passando o próprio Fortaleza. Só que para esse confronto temos alguns desfalques. Jogador com a seleção brasileira sub-20, que é o caso do David Washington, Tomás Rincon, que não se sabe se vai ser titular, se vai ser relacionado, visto que tem jogo da Venezuela, então uma grande dúvida, né? O jogo da Venezuela nessa terça-feira, então é lá no Uruguai, não se sabe como que chega Tomás Rincon. Soteldo, como vocês sabem, já foi negociado, Neymar foi expulso no último jogo contra o Botafogo, e a dúvida na lateral direita. Então várias dúvidas aí pairam na cabeça de Kleber Xavier e vamos discutir aqui algumas possibilidades. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Com todo mundo que tem à disposição, quem você colocaria para este confronto? Mas vamos por partes. Vamos aqui à matéria do GE Santos, que traz algumas informações. Escalação do Santos: Gil sente dores no quadril e vira desfalque para enfrentar o Fortaleza. Inclusive o Gil, que poderia ser uma peça, a opção, né, para o Kleber Xavier, não deve ser relacionado. Então a matéria fala o seguinte: o zagueiro Gil desfalca o Santos na partida contra o Fortaleza. Os times se enfrentam nesta quinta às 19h30 no Castelão. Gil tem sentido dores na região do quadril que se intensificaram nos últimos treinos do Peixe. Após avaliação do departamento médico do clube, optou por preservar o atleta para tratamento com fisioterapia. E assim, gente, não é agora uma opinião só pro jogo contra o Fortaleza, tá? Mas me preocupa essa questão do Gil até para a sequência da temporada. Ele estava com o pensamento de se aposentar, de encerrar o seu contrato com o Santos, mas foi convencido de permanecer, de pelo menos terminar essa temporada e depois repensar se aposenta ou não. Só que ele sequer estava jogando, só estava treinando nessas últimas semanas. E volta a sentir essas dores, que faz com que ele fique afastado agora para passar por um período de fisioterapia. Então, assim, me preocupa essa questão do Gil, principalmente da continuidade dele, né? Se o Santos vai precisar ir atrás de um outro zagueiro visando a sequência da temporada ou não. Então, fica aí essa questão para a gente discutir depois, tá? E aí também tem informação que o Neymar testou negativo para Covid, mas isso meio que não muda muito, né? Porque o Neymar, ele não pode jogar contra o Fortaleza, foi expulso contra o Botafogo. Inclusive tem que ver se o Neymar volta aos treinamentos, porque o Santos entra de férias no dia 13, então teria o quê? Dia 11, dia 12 só para treinar no CT, depois o Santos entra de férias obrigatórias, tá, gente? Bom que se comente isso, e volta só no dia 26. Então tem que ver se o Neymar volta a treinar no CT Rei Pelé. E aí, finalmente chegamos aqui para um esboço, o que vem sendo testado pelo técnico Kleber Xavier para essa partida contra o Fortaleza. Provável time: Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Pituca, Zé Rafael e Roleiser, Barrial, Guilherme e Tiquinho Soares. E aí eu pergunto para vocês: gostam desse provável Santos? Mudariam alguma coisa? O Aderlan, eu também não sei se ele aguentaria 90 minutos, tá? Porque o Aderlan vem de um problema muscular que ele teve, passou pelo tratamento, fez a transição, já está à disposição, já está treinando, mas foi testado como titular em um dos esboços, né, do técnico Kleber Xavier. É lógico, teremos ainda o último treinamento na quarta-feira, que nós teremos uma ideia melhor de qual que vai ser esse time titular. Mas o Aderlan não está descartado. E aí, com essa entrada do Aderlan, quem sai do time é o Souza, porque o Escobar volta para a lateral esquerda e o Souza sairia. Eu, Nájila, manteria, tá? Gostei do Escobar contra o Botafogo.
para esse jogo contra o Fortaleza, é um jogo extremamente importante, e não é nem pela questão de lei do ex, tá? Mas, brincadeiras à parte, acho que o Escobar fez uma partida interessante contra o Botafogo. Você tem que ter jogador que esteja muito bem fisicamente também para esse confronto, porque eu imagino que pode ser uma partida bem física, que exija bastante dos dois lados, porque são dois times que estão desesperados. Então eu iria com o Escobar, tá? Para esse confronto. E manteria o Souza também, porque eu acho uma válvula de escape ali para o Santos do lado esquerdo bem interessante, ainda mais que você tem a escalação do Guilherme que deve ficar à disposição. Tiquinho Soares é um jogador também que não vive um bom momento, mas o David Washington tá com a seleção, né? Então também, não sei, coloca o Luca Meireles. Será que é o momento de testar o Luca como titular? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Confesso que para essa questão da centroavância do Santos, eu tomei em cima do muro se eu iria de Luca ou Tiquinho mesmo. Confesso que essa questão em específico eu tô em cima do muro. A questão de volante, né, a entrada do Diego Pituca, eu acho que pode até ser testado, mas o Diego Pituca como primeiro volante e o Zé Rafael de segundo, acho que me agrada mais. Ou o Zé Rafael de primeiro volante e aí o Gabriel Bontempo ou o Ian de segundo volante. Me agrada mais, tá? O Pituca é complicado porque a gente tem um recorte do Pituca recente de jogos ruins. Então, qual que é esse Pituca pro confronto contra o Fortaleza? Hoje, eu juro pra vocês, eu confio muito mais no Gabriel Bontempo e até mesmo no Ian, que ainda não teve tantas oportunidades assim, do que o Pituca. Posso estar sendo um pouco injusta no recorte geral de Pituca com a camisa do Santos? Não falo dessa volta, mas de forma geral? Pode ser que sim, mas eu não sei, gente, eu tô desesperada, eu só quero uma vitória contra o Fortaleza e quero a opinião de vocês aí nos comentários. Mas vamos ver, pode ser que Pituca de primeiro volante e Zé Rafael de segundo seja uma alternativa interessante, né? O Zé Rafael que vem jogando muito bem, então pode ser que ajude o Pituca, né? Puxar, aquele jogador que puxa o companheiro pra cima, né? Roleiser no meio campo, acho muito interessante, gosto do Roleiser de meia. O Barrial também caindo pelo lado direito, vem fazendo boas partidas, mesmo como ponta, mesmo jogando como um pouco mais centralizado, né? O Guilherme espero que faça gol, mas obviamente você tendo um Guilherme ali, volto a dizer, daria muito bem para você ter um Souza, porque aí o Souza é o cara do cruzamento, é o cara também mais ofensivo, e você tendo o Guilherme, você faz aquela dobradinha que eu sempre falo. Você pode liberar mais o Souza e você tem a recomposição do Guilherme. E aí, do outro lado, você não sobe tanto o Escobar, por exemplo, né? Se você mantesse o Escobar na lateral direita. Mas aí isso vale pro Aderlan também. Enfim, acho que eu faria algumas mudanças aí desse time para enfrentar o Fortaleza. Mas assim, de forma geral, tá, gente? Lógico que a gente vai fazer um vídeo de pré-jogo com a escalação do Fortaleza, com o último treino do Santos. Mas eu quero me apegar a duas questões, uma do Santos e uma do Fortaleza. O Santos fez uma partida muito interessante contra o Botafogo. Infelizmente, tudo que aconteceu, né, que vocês sabem, da questão do Neymar e tal, eu acho que atrapalhou o andamento, né, o final do jogo pro Santos. Mesmo que se não tivesse vencido, eu acho que pelo menos um empate dava pra conseguir se não tivesse a expulsão acontecido. E o Fortaleza vem sendo muito criticado pelo seu desempenho. Inclusive tem uma teoria da conspiração aí de torcedores do Fortaleza de que os jogadores querem derrubar o Vojvoda, porque tem muito gol que o Fortaleza toma que eles acham que foi proposital, sabe? Pra derrubar o técnico mesmo, enfim. Então, se você quer se apegar a alguma coisa, se apegue a isso. A melhoria que o Santos teve, né, no último jogo contra o Botafogo, e o Fortaleza que vem sendo bastante criticado por conta dos seus desempenhos recentes. Enfim, gente, o Santos tem que vencer esse jogo contra o Fortaleza para que a gente saia da zona de rebaixamento e pelo menos nessa pausa que nós teremos do meio do ano a gente não esteja nas últimas 4 colocações. Mas me fala aí nos comentários o que você está pensando para esse jogo, da escalação, se você gosta desse esboço de escalação ou não, se você também reavaliaria, né, o Rincon, que vai voltar aí da seleção da Venezuela, tem que ver como que está
fisicamente. Enfim, deixa aí o palpite de vocês nos comentários, tá certo? Grande abraço e até um próximo vídeo.